Olá, meu nome é Niara e hoje eu vou apresentar uma revisão de literatura sobre a bronquiolite e a insuficiência respiratória aguda na pediatria. A gente escolheu esse tema porque a bronquiolite é um tema que é muito comum e uma das principais causas de internação na pediatria em lactentes. E principalmente nesse período do ano, do inverno, que o vírus sincicial respiratório fica com uma circulação maior na população. E além disso, quando a bronquiolite evolui para uma insuficiência respiratória, ela pode aumentar significativamente a morbidade dos pequenos e a necessidade de um suporte intensivo. Bom, o que é a bronquiolite em si? Bronquiolite viral aguda é uma infecção das pequenas vias aéreas causadas principalmente pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, como eu tinha falado. E esse processo ele aumenta o edema da mucosa, aumenta a produção de muco e obstrui os bronquíolos, o que leva a uma dificuldade na passagem do ar. E nos casos mais graves, essa obstrução ela é cada vez mais preocupante e compromete as trocas gasosas necessárias para a criança, e aí pode evoluir para uma insuficiência respiratória aguda, e aí pode ser necessário a internação desse lactente. O objetivo dessa revisão foi reunir as principais evidências científicas dos últimos 6 anos sobre o manejo da bronquiolite, abordando também diagnóstico, tratamento e algumas medidas preventivas para que não ocorra a doença. O diagnóstico é essencialmente clínico e é baseado na história e no exame físico. A gente pode utilizar a escala de Woodon-Ferris, que vai auxiliar na avaliação da gravidade e da insuficiência respiratória. Além disso, a gente pode identificar alguns principais fatores de risco para a evolução grave, entre eles, em principal destaque, a prematuridade, a idade inferior a 12 semanas e a presença de cardiopatias congênitas. E alguns exames, como radiografia e gasometria, eles não fazem parte da rotina e são reservados apenas para casos mais graves, para a gente avaliar a suspeita de algum tipo de complicação. O tratamento ele é baseado principalmente em medidas de suporte, oxigenoterapia, por exemplo, quando a oxigenação é entre 90 e 92, ela fica abaixo desse valor, a gente já tem que entrar com a oxigenoterapia. Caso ainda persista, ou o paciente tem um desconforto respiratório ainda maior, a gente pode usar o CNAF, a cânula nasal de alto fluxo, e a VNI, ventilação não invasiva, principalmente o CPAP. Ele tem apresentado bons resultados e reduz a necessidade de intubação. Mas, quando essas estratégias falham ou o paciente apresenta sinal de exaustão respiratória, a ventilação mecânica invasiva ela tem sido uma necessidade e não tem como abrir mão dela caso seja necessário. Já em relação ao tratamento medicamentoso, ainda existem muitas divergências na literatura. Alguns estudos consideram benefício o uso de broncodilatadores, porém, alguns outros dizem que não é necessário e não recomendam o uso rotineiro, assim como o uso de corticosteroides e de antibióticos. E eles não demonstraram algum benefício consistente, então aí depende muito da unidade em que o médico está trabalhando, como funciona em cada unidade é variável. E na prevenção, a gente destaca o uso de palivizumab para crianças com maior risco, como quem nasceu prematuro, né? E mais recentemente veio o avanço das estratégias de imunização contra o VSR. Bom, então concluímos que a bronquiolite grave continua sendo um importante problema na saúde da infância e o diagnóstico precoce e a instituição de medidas de tratamento, de medidas de suporte rápidas são fundamentais para reduzir complicações e risco de morte. Além disso, a ventilação não invasiva é uma estratégia importante para evitar alguns procedimentos mais agressivos, como a intubação em muitos pacientes. E, por fim, temos o fortalecimento de medidas preventivas e da imunização com uma perspectiva promissora para diminuir a incidência e a gravidade da doença. Bom, então é isso, eu espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.